bem-vindo de volta ao curso de Gestão de Riscos. Hoje, o conceito que nós vamos passar aqui é crucial para você entender bem o gerenciamento de riscos. Por quê? Porque a gestão de riscos, ela faz uma divisão no momento do tratamento dos riscos muito importante. Vamos acompanhar aqui a apresentação para nós continuarmos a nossa explicação. Olha só, tratamento de riscos. O tratamento de riscos, ele precisa fazer uma diferenciação no momento das ações clara entre o que é projeto e o que é processo. Vocês vão entender melhor quando nós entrarmos lá no Smart Sheet por que é tão importante essa diferença. Projeto é um empreendimento único com início e fim definidos. Início e fim, aqui está a chave, para entender bem a diferença entre projeto e processo. Conduzido por pessoas e que deve atingir os objetivos estabelecidos dentro de prazos, custos e qualidades definidos. Então, bom, esse é o conceito de projeto. Agora, quando nós falamos de processo, aí já é um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas relacionadas que produzem um serviço para os seus clientes. Então, o processo ele é algo contínuo, ele não tem início e não tem fim, como tem o projeto. Um exemplo que a gente pode citar para essa diferença entre projeto e processo é que, por exemplo, quando você chega numa empresa e nessa empresa não tem um departamento de contas a pagar e você quer implantar esse departamento, então você tem um prazo definido para implantar as contas a pagar. Tem início e tem fim. Então, por isso, o projeto é implantar um contas a pagar. Agora, o departamento de contas a pagar em funcionamento, aí não tem início e não tem fim. Enquanto durar a empresa, esse departamento de contas a pagar vai estar funcionando. Então, isso é um processo. Então, essa diferença é muito importante para o que nós vamos explicar hoje. E qual a técnica que a gente usa, mais utilizada, e no caso do estado de Goiás, nós também estamos utilizando, para mapear tanto processos quanto projetos, que é essa técnica do 5W2H, que vem do inglês, o que, quando, onde, porquê, quem, como e quanto. Daí 5Ws e 2H. Plano de ação. Então, um conjunto de ações necessárias para adequar os níveis de risco por meio de adoção de novos controles ou da otimização dos controles atuais do processo. Então, para a gente entender melhor isso, e para a gente entender por que é necessário a gente implantar, elaborar um plano de ação, nós vamos voltar aqui para o nosso Smart Sheet, aqui, nossa aula. Bom, termo de referência mal elaborado, que é o risco que nós estamos tratando como modelo. O professor Zé Augusto já tinha deixado essa ação aqui, e ela já está implantada. Então, veja, as únicas colunas dessa planilha na linha da ação, porque na linha do risco, nós vamos preencher todas as colunas, exceto essa que está entre essas duas barras aqui, que é a barra da ação, que tem 3 campos. Essas 3 colunas, nós sempre vamos preencher na linha da ação e nunca na linha do risco. E o risco, nós não vamos preencher nessas 3 colunas. Em todas as demais, a gente preenche na linha do risco. Fica fácil de entender assim. Então, bom, nós temos aqui 2 ações. Por que essa ação está em verde? Porque ela já foi implantada. Se ela fosse uma ação existente, ou seja, ela já existia antes da implantação da gestão de risco, ela também vai ficar verde. Olha só.
Mas como essa ação aqui de baixo, ela está amarela, é porque ela está com esse status a iniciar. Ela não foi implantada ainda. Bom, qual a dica que eu dou para vocês? Por convenção, a CGE os seus consultores foram orientados a trabalhar apenas ações que redundem em processo. Ou seja, nós não vamos trabalhar aqui, né, projetos nessa linha da ação, porque são ações de controle, são processos. Então, por exemplo, uma dica que a gente pode dar, e a gente pode até aperfeiçoar o nome dessa ação aqui, que é usar o verbo no infinitivo. Quando você usa o verbo no infinitivo, ajuda um pouco a estabelecer esse conceito de ação, de processo, né, ao invés de projeto. Então, por exemplo, termo de referência modelo. Né? Se nós colocarmos aqui manter termo de referência modelo atualizado, ao invés de termo referência modelo, você poderia pensar assim, termo de referência modelo, fiz o termo referência, pronto, acabou. Não, isso seria um projeto. E aqui nós não estamos lidando com projetos, nós estamos lidando com processo. Agora, manter o termo de referência modelo atualizado, aí isso já implica num processo, porque pode significar que anualmente você vai rever esse modelo. Então, isso é um processo, né, de manter o termo de referência atualizado. Agora, se você não quiser usar o verbo no infinitivo, você pode fazer como essa segunda ação nossa aqui, porque essas duas ações estão ligadas a esse risco. Essa ação, ela tem a palavra contínuo, às vezes você pode usar a palavra permanente para substituir o verbo no infinitivo. Aí também fica ok, né? Que é programa contínuo de treinamento dos solicitantes de produtos ou serviços, que vão fazer o termo de referência. Ou seja, entenda o seguinte, que se fosse só treinamento dos solicitantes, poderia indicar que você faria aquele treinamento e aí pronto, estava resolvido. Ou seja, tinha início e fim, seria um projeto. Mas as nossas ações vão ser sempre processos. Agora veja bem o tanto que é importante entender aqueles conceitos que eu havia falado anteriormente. Por quê? Porque nós vamos fazer o 5W2H das ações num modelo do Excel e vamos anexar aqui, né, nesse clips. Então, quando a gente clica aqui nessa coluna, que tem um clipezinho, a gente leva o modelo. E onde estão esses modelos? E aqui é a grande dica, né? Por que a gente precisa entender esse conceito? Quando a ação já está implantada, ou ela já é existente, quando ela está em verdinho aqui, nós vamos usar, os modelos estão aqui sempre na primeira linha, aqui, ó, modelos e orientações, olha só. Quando eu entro lá, eu tenho dois modelos, a ação de controle existente e nova ação de controle. Então, quando nós formos utilizar uma ação já implantada, nós vamos utilizar este modelo, a ação de controle existente, que é um modelo para processo. E quando a ação não estiver implantada, ou seja, lembra lá do contas a pagar, que ele não estava implantado ainda, por isso ele era um projeto? Então nós vamos usar esse arquivo aqui, nova ação de controle. Então, vamos baixar, né, um modelo. Aqui, baixamos, né, e aqui a gente pode ver, né, abrindo. Olha só, você tem duas abas aqui nesse modelo. Um modelo já é o exemplo preenchido e a planilha em branco para você preencher. Aqui você coloca o ID do risco, o nome do risco, aqui o nome da ação e aqui você preenche como esse exemplo aqui. Mas vamos utilizar o exemplo do professor Zé Augusto, que já tinha feito aqui. Né? Nós vamos abrir aqui o clips dele, olha só, ele já tinha feito um modelo para nós usarmos, e aí abrindo aqui, né, a gente vai relembrar como ele preencheu, né, esse modelo para controle existente. Vamos lá, olha só.
o termo de referência, né, que é o risco, aqui ele colocou o número da ação, e veja bem, o que é elaboração de modelos de termo de referência e projetos básicos, né? Então, aqui a gente pode substituir, como a gente já havia dito, né, por manter atualizado, né? Manter modelo de termo de referência básico e projetos básicos atualizado. E aí nós temos um processo contínuo, né? Porque é feito para evitar que chegue à gerência de aquisições e contratos termos de referências sem todos os requisitos legais. Como é feito? Modelo elaborado, e aqui você poderia dizer anualmente será feita uma revisão, quando for implementado, quem é o responsável, o custo. Quando o custo envolve apenas mão de obra de servidor público, então nós não consideramos um custo extra, por isso a gente não computa no estado, a metodologia. O indicador, a meta que você quer chegar e alguma observação que você tem. Então, aqui, você está descrevendo como é que o processo ocorre, porque se um auditor, né, chegar lá no órgão, ele sabe e ele entende, né, como foi feito, como essa ação está acontecendo, como esse processo de ação de controle está acontecendo dentro do órgão. Agora, vamos imaginar, né, que nós temos uma ação que ainda não foi implantada. Então, aí nós vamos utilizar o modelinho de projeto, porque essa ação está a implantar, né? Um programa contínuo de treinamento, ele não existe ainda, nós vamos implantar. Então, lembram, né? Nós vamos lá no modelo e vamos utilizar o modelo diferente, que é nova ação de controle. Uma vez baixado, nós abrimos aqui. Esse modelo, nova ação de controle. Então, para a implantação de uma ação, vamos pegar um exemplo aqui. Implantar, olha, veja só, já mudou o verbo, tá vendo? Implantar procedimentos de coordenação entre os cronogramas de contratação de projetos. Por quê? Para atender a demanda. Veja que isso aqui é um exemplo diferente, ó, não é do termo de referência, né? Tem um risco, que é atraso na elaboração de projetos de engenharia. E aqui nós temos a ação, coordenação entre cronogramas de contratação de projetos. E aqui a pessoa está dizendo o que, por quê, como, passo a passo, esse como deve ser bem detalhado, né? Previsão de início, previsão de fim, fim real, né? Realização, início real e fim real. Quem é o responsável, né, por fazer essa ação acontecer? O custo, produtos a serem entregues e observação. Então, veja, né? Terminado essa descrição do projeto, nós temos aqui o arquivo. Então, se você tem esse arquivo em algum lugar na sua máquina, né, que você salvou, basta você vir aqui a essa linha e adicionar aqui nessa linha dessa ação, você adiciona o arquivo aqui. Como que nós vamos anexar esse arquivo? Você pode carregar pelo computador, ou se estiver no Google Drive, então você carrega pelo computador, vem aqui na pasta, olha só, ação de controle, termo de referência, ação de controle existente. Então, vamos ver qual é o nosso arquivo aqui, nova ação de controle, é exatamente esse. Então, aqui, veja que o arquivo já está anexado. Então, ele faz parte aqui da nossa ação. Então, basicamente, é isso que nós temos que fazer, né? Se você não entendeu a diferença entre projeto e processo, e a diferença que o projeto tem início e fim determinado, e o processo é contínuo, né? E vale a pena você assistir esse vídeo novamente, porque realmente esse é um ponto crucial do nosso curso, porque as maiores dúvidas surgem nesse ponto. São os dois pontos assim um pouquinho mais complicados no curso, indicadores e essa parte de entender a diferença entre projeto e processo. Então, se você
tem alguma dúvida, eu recomendo você assistir esse vídeo novamente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.